Atos, capítulo 18. Irei ler do versículo 18 ao versículo 23. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Atos 18, do versículo 18 ao 23. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra. Nós necessitamos, ó Deus, da edificação doutrinária da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito nos conduza para entendermos e vivermos a palavra do Senhor. Que como igreja, Senhor, a Tua palavra possa nos formar, nos moldar para vivermos o Teu propósito. Assim nós oramos e Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Paulo conclui a sua segunda viagem missionária aqui no texto que nós acabamos de ler. Depois de muitas tribulações, perseguições, sofrimentos, o apóstolo Paulo então termina a sua segunda viagem missionária. Foi uma viagem missionária bastante produtiva. Ele foi impedido de pregar a palavra na Ásia, isso em Atos capítulo 16, então o Espírito do Senhor envia para a Macedônia, para a região da Europa. E o apóstolo Paulo, então, prega o evangelho nessas regiões, e plantando algumas igrejas em Filipos, em Tessalônica, Bereia e também na cidade de Corinto. A razão, contudo, da perseverança do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo, não está especificamente no caráter de Paulo, nas atribuições que Paulo tinha, mas estava unicamente na providência de Deus, no poder de Deus, na direção de Deus, na dinâmica do reino de Deus. Isso nós percebemos até mesmo no texto anterior, que quando o apóstolo Paulo prega a palavra em Corinto, ele está ali trêmulo, com temor e abatido, com dificuldades, limitações físicas, e ele depende unicamente da mão do Senhor. Não somente em Corinto, mas também em Atenas, também em Tessalônica, Bereia, Filipos. Ele está plantando e ele percebe que ele é alguém que depende exclusivamente da mão do Senhor, do poder de Deus. Durante, irmãos, cerca de 3 anos, essa viagem missionária durou. 3 anos ele anunciou o evangelho em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, organizando igrejas em todos esses lugares, exceto na cidade de Atenas. Essa cidade em Atenas não foi organizada uma igreja por causa da incredulidade e por causa da idolatria dos atenienses. Consideraremos então, irmãos, essa passagem onde Lucas aqui faz uma síntese do final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele parte de Corinto para a igreja missionária, Antioquia, da Síria. E nessa viagem, então,
ele passa pela cidade de Filipos, pela cidade de Cesareia e também pela cidade de Jerusalém. É um percurso de 2.400 quilômetros que o apóstolo Paulo, portanto, percorre nesse texto que lemos, do versículo 18 ao versículo 23. Para os irmãos terem ideia, o apóstolo Paulo está saindo, não é, de Corinto, retornando para Antioquia da Síria, a igreja missionária que o enviou. Então ele passa pela cidade de Éfeso, pela cidade de Jerusalém, Cesareia, e pela cidade de Jerusalém, retornando assim para a igreja missionária de Antioquia da Síria. Entretanto, nesse episódio do final da viagem missionária de Paulo, Lucas aqui registra algo muito importante. Ele fala que Paulo dependia de Deus. Tanto é que no versículo 18, Paulo faz um voto ao Senhor por causa do poder de Deus na vida dele. Mais adiante, o apóstolo Paulo, então, fala que vai retornar para a cidade de Éfeso na sua passagem, se Deus quiser, porque ele queria primeiramente ir para Éfeso em Atos 6, ou melhor, para a região da Ásia, e provavelmente uma das cidades que ele passaria era Éfeso, mas o Espírito do Senhor o impediu, ele então vai para Macedônia. E aí, no texto que lemos, Atos 18, versículo 21, ele diz, se Deus quiser, eu voltarei para estar com vocês em Éfeso. Veja aí o que diz o versículo 21, vamos ler juntos? Mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Então, ele dá um voto de gratidão a Deus pela obra do Senhor na vida dele durante essa viagem missionária. Isso está registrado no versículo 18, onde ele prega nessas cidades, na região da Macedônia, da região da Acaia. Ele fala para os crentes em Éfeso, olha, se for da vontade de Deus, se Deus quiser eu voltarei. E então ele segue viagem, porque ele entende a direção do Senhor, que ele deveria retornar para Antioquia da Síria e apresentar o relatório dessa segunda viagem missionária. Tudo isso, irmãos, aponta para o fato de que Paulo depende de Deus. Depende de Deus para realizar a missão, depende de Deus para realizar a sua função, depende de Deus para plantar igrejas, depende de Deus para realizar a sua função como membro do corpo de Cristo. Ele depende de Deus. Nas palavras aqui registradas por Lucas, se Deus assim quiser. Irmãos, dependendo de Deus em nossa missão, eu gostaria, portanto, de apresentar essa verdade com o seguinte tema: se Deus quiser. Em primeiro lugar, nós precisamos depender de Deus, porque o texto aponta aqui para o fato de que Paulo dependeu do poder de Deus, e a gente depende também do poder de Deus na missão que nós devemos realizar. Acompanhe a leitura, veja o que diz o versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda por muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui passa ainda muitos dias na cidade de Corinto. A decisão do procônsul, Gálio, que liberou Paulo de qualquer tipo de prisão e de morte, fez com que Paulo então permanecesse ali mais tempo na cidade de Corinto, pregando a palavra e consolidando aquela igreja na cidade de Corinto. No entanto, ele segue então viagem, retornando para a Síria, terminando assim a sua viagem missionária na região da Acaia. O apóstolo Paulo então vai para a Síria, e diz o historiador Lucas que Paulo leva consigo Áquila e Priscila, os seus amigos, que de fato hospedaram Paulo em sua casa na cidade de Corinto, e que foi também cooperadores de Paulo no trabalho de fazer tendas. Então Paulo trabalhava em um período pregando a palavra e trabalhava em outro período fazendo tendas na cidade de Corinto. Mas quando chegou a oferta da cidade de Filipos, da igreja de Filipos, por meio de Timóteo, por meio de Silas e Timóteo, então ele deixa o trabalho de fazer tendas e se dedica no trabalho exclusivamente de pregar a palavra, que é esse o ideal, daqueles que se dedicam integralmente ao ministério da palavra de Deus. Lucas aqui não registra onde estava agora, nesse momento,
Timóteo e Silas, né? Alguns estudiosos falam, né, que eles estavam acompanhando Paulo até a cidade da Síria, outros dizem que eles ficaram em Corinto, e outros afirmam que Silas e Timóteo ficaram na cidade de Éfeso quando eles passaram por essa cidade. O texto não registra, mas o texto registra que Priscila e Áquila estavam ali juntos com Paulo, e essa amizade, portanto, fez com que Paulo pudesse ter, de fato, sustento, né, da comunhão deles para a pregação do Evangelho. Tanto é que Áquila e Priscila são fundamentais na plantação da igreja em Éfeso, porque a igreja em Éfeso também nasce na casa de Áquila e Priscila. E depois, Áquila e Priscila retornam para a cidade de Roma, de onde eles vieram. E diz também, mais à frente, que lá na cidade de Roma, a igreja se reunia na casa de Áquila e Priscila. Ou seja, era um casal ali, né, cooperador do ministério, de fato, do apóstolo Paulo. O ponto importante no versículo 18 é o que está registrado no final. Levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia. Era um porto onde eles estavam, de fato, pegando o navio para ir para a cidade de Éfeso, porque tomara voto. Ele raspou a cabeça. Isso se refere, irmãos, a um ritual da antiga aliança, né? Um voto chamado voto de Nazireu, ou, em algumas traduções, voto de nazireado, que era um voto, não é, de santificação, como também de gratidão ao Senhor, de gratidão a Deus. Um estudioso chamado John MacArthur, comentando esse texto, ele afirma que Paulo fez esse voto de gratidão a Deus, não porque ele ainda estava pensando que os cerimoniais, né, e os votos da antiga aliança ainda eram né, pertinentes para a nova aliança. Não, mas John MacArthur lança luz dizendo que Paulo era judeu, a sua cultura era uma cultura semítica. Então, se ele queria apresentar uma expressão de gratidão, ele iria expressar essa expressão de gratidão a partir de sua cultura. Então, ele utilizou desse voto que era da sua cultura para expressar a sua gratidão a Deus pelo fato de Deus ter o encorajado no momento mais difícil do seu ministério até então, quando ele estava pregando o evangelho na cidade de Corinto. Porque na cidade de Corinto foi um momento difícil, de desânimo para Paulo, e então Deus levantou Áquila e Priscila. Deus levantou também uma oferta que chegou para Paulo, para ele poder trabalhar integralmente no ministério pastoral. Deus converteu vidas ali também na cidade de Corinto, nascendo uma igreja naquele lugar. Diante de uma provável condenação à morte, Deus deu livramento, levantando um homem chamado Galho, que era procônsul, que era uma autoridade ali na cidade de Corinto, para livrar a pele de Paulo. Então ele estava totalmente dependente de Deus, ele foi encorajado por Deus, e ele expressa a sua gratidão pelo poder de Deus a partir desse voto, que era um voto de Nazireu, que está registrado especificamente em Números capítulo 6. A grande verdade esse voto expressa a gratidão pelo apóstolo Paulo, a gratidão a Deus que o apóstolo Paulo está então expressando, gratidão pelo seu poder, pelo encorajamento que Deus realizou na vida dele e pelo poder que estabeleceu Deus na vida dele, o conduzindo no ministério de plantação de igreja. Meu querido irmão, da mesma forma, a nossa missão ela é cumprida no poder de Deus. Assim como o apóstolo Paulo agradeceu ao Senhor, nós também devemos agradecer a Deus. Nós realizamos a nossa missão por causa de Deus em nós. Paulo não está agradecendo especificamente a A, a B, ou nem se vangloriando. Sobretudo, Paulo está agradecendo a Deus. Paulo está expressando a sua gratidão a Deus, porque Paulo entende que tudo que ele faz é dependência de Deus. Tudo que ele faz é por causa do Senhor. Tudo que realiza é de acordo com a vontade de Deus e no poder de Deus. Irmãos, nós estamos aqui plantando a IPBU por causa do poder de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa da providência de Deus. Nós chegamos aqui, de fato, por causa da direção do Senhor. Continuamos pregando a palavra de Deus aqui por causa da providência dEle.
nós avançamos como igreja toda semana por causa da manifestação poderosa de Deus na nossa vida. As pessoas se convertem aqui nesse lugar, são chamadas de volta para Cristo, são renovadas na fé, unicamente por causa do poder de Deus. Não é por causa de A, não é por causa de B. Então, se a gente tem que expressar gratidão, a gente expressa a nossa gratidão a Deus. Amém? Nós expressamos a nossa gratidão a Deus. Segunda verdade é que dependemos da urgente ordem de Deus. Nós dependemos da urgente ordem de Deus. Dependemos do poder e dependemos da ordem. Porque perceba o que diz o texto, versículo 19. Vamos ler juntos. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Diz a palavra, irmãos, que ele, ali em Éfeso, estando de passagem, pregava aos judeus. Pregava a palavra. Ele não tinha esquecido da ordem que Deus estabeleceu para a vida dele e para a vida da igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Indo em todos os lugares pregando a palavra. Ele estava de passagem em Éfeso. Ele ia para Antioquia da Síria. O foco não era a plantação da igreja em Éfeso, mas ele aproveita a passagem para pregar a palavra de Deus. Ele entende que é algo urgente a pregação do evangelho. Ele não deixa para amanhã, ele não deixa para a próxima semana, ele não deixa para um outro dia, ele não deixa para a sua terceira viagem missionária, porque na terceira viagem missionária ele vai passar 3 anos em Éfeso, mas ele não deixa o tempo passar. Ele prega a palavra, ele depende da ordem de Deus, de cumprir essa ordem, de ser urgente nessa ordem. Irmãos, nós precisamos lembrar de que a nossa missão, que Deus nos confiou, na pregação do evangelho, no cumprimento daquilo que nós devemos realizar como membros desse corpo que se chama igreja, essa missão deve ser praticada com urgência. Deus não nos chama para praticarmos a nossa missão amanhã. Deus nos chama para praticarmos a nossa missão hoje. Paulo não perde tempo, ele prega o evangelho. Nas palavras de Martinho Lutero, nós precisamos pregar o evangelho e viver a nossa vida hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Imagine só, lembre-se, Cristo pode voltar amanhã, então a gente tem que viver hoje como se Ele fosse voltar amanhã, não perdendo de vista a oportunidade que temos de pregar a palavra, de falar de Jesus, de convidar pessoas para o culto, de orar pelos enfermos, pelos abatidos, de dar uma palavra de encorajamento para as pessoas, de confrontar o pecado, mostrando que há necessidade de arrependimento e de crer unicamente em Jesus. Nós não podemos perder de vista a nossa missão. Nós dependemos da ordem de Deus. Amém? Essa ordem que deve ser cumprida com urgência. Um fato interessante comentado por um pastor chamado Paulo Anglada, ele afirma que esse voto também que Paulo fez, voto de nazireu, de raspar a cabeça, por ser um voto judaico, facilitava que ele entrasse também em comunidades judaicas para os judeus ouvirem o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, 19 e 20, ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ele raspa a cabeça, como se vivesse também no regime da lei, para que aqueles que vivem no regime da lei dos judeus possam ouvir este que se contextualizou para a pregação do evangelho entre os judeus. Foi isso também que Paulo fez em Timóteo, lá em Listra. Timóteo foi circuncidado pelo apóstolo Paulo para Timóteo pregar o evangelho entre os judeus, porque os judeus só ouviam
um homem que fosse circuncidado, para ganhar o maior número de pessoas. Ele chega em Éfeso com a cabeça raspada, pregando o evangelho para os judeus. Veja o que diz a palavra. Entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Ele pregava a palavra. Diz o texto no versículo 21. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Por que ele afirma isso? Porque a pregação chegou aos judeus ali em Éfeso de bom grado. O povo ouviu o evangelho com avidez. Eles não queriam que Paulo fosse embora de Éfeso. Veja o que diz o versículo 20. Vamos ler juntos? Em uma só voz? Agora leia mesmo, tá bom? Vamos lá. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Ou seja, eles queriam que Paulo continuasse mais tempo ali, pregando a palavra. E Paulo passou pouco tempo pregando a palavra ali, porque estava de passagem. Na nossa tradução, revista Almeida, atualizada, usa, no termo pregava, usa o tempo imperfeito do verbo, pregava, podendo dar a entender que Paulo passou muito tempo ali, pregando constantemente ali em Éfeso. Entretanto, o verbo no original encontra-se no tempo auristo, sugerindo uma ação simples do passado, isto é, que Paulo passou pouco tempo. Alguns estudiosos afirmam que Paulo pregou apenas em um sábado ali em Éfeso, e as pessoas que estavam ouvindo queriam que Paulo ficasse mais tempo para pregar a palavra de Deus. Mas, irmãos, Paulo tinha que retornar para Antioquia da Síria e dar o relatório dessa segunda viagem missionária. O ponto é, ele não perdeu de vista a urgência do ministério, da sua missão, de pregar a palavra. Estava em passagem, mas pregou a palavra. Às vezes nós estamos de passagem, não é? Às vezes em um Uber que a gente pega para ir para algum lugar, aproveita e prega a palavra. Às vezes em um consultório que você está, aproveita e fala de Jesus. Na padaria, quando você vai comprar o pão, alguma coisa, fala do Senhor Jesus. Em uma amizade que você tem, fala de Jesus, convida para a igreja. A nossa missão é agora, é urgente. Eu me lembro, ano passado, Renata, Betinha, a gente estava pensando na possibilidade de fazermos a escola bíblica de férias, só que a gente estava no início da plantação e pensamos em fazer depois. Não vamos fazer depois, estamos no início. Mas depois veio um entendimento. Vamos evangelizar as crianças. Não vamos deixar para depois. Vamos aproveitar agora. Imagine se Cristo volta no próximo mês. Não vamos perder de vista aquilo que a gente pode fazer agora. E nós fizemos, Renata, Betinha, fizemos a IBF. E crianças ouviram a palavra de Deus. Crianças que foram evangelizadas, que estão vindo para a igreja até hoje com seus pais. Ou seja, nós não podemos perder de vista que a nossa missão ela é urgente. Amém? Dependendo do poder de Deus, dependendo da ordenança urgente que o Senhor nos confiou. Terceira verdade, irmãos, dependendo da direção de Deus. Dependendo da direção de Deus. Porque os crentes que estavam ouvindo a palavra, pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, judeus que queriam ouvir mais da pregação de Paulo, falaram assim para Paulo no versículo 20, Paulo, fica aqui com a gente. A gente precisa de você aqui conosco. Continua aqui com a gente. E aí, Paulo diz, não acendeu, ou seja, Paulo não consentiu, não concordou, porque ele tinha a direção de Deus, de retornar para Antioquia da Síria, passar por Jerusalém, apresentar a destra da comunhão da igreja gentílica para os crentes judeus em Jerusalém. E veja o que ele diz então no versículo 21. Vamos ler juntos? Mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros,
e embarcando partiu de Éfeso. Atente para mim aqui. Ele não consentiu. E ele disse: olhe, se Deus quiser, eu voltarei. Se Deus quiser. Em Atos 16, Deus não quis. Ele ia para a região da Ásia Menor e Deus impediu e o levou para a Macedônia e posteriormente para a Caia, plantando ele igreja em Filipos, igreja em Tessalônica, Bereia, pregou o evangelho em Atenas, pregou o evangelho em Corinto e plantou uma igreja em Corinto. Agora ele retorna e passa de passagem por Éfeso. Os crentes ali que se converteram na pregação falam para Paulo: Paulo, continua aqui em Éfeso. E aí Paulo diz: não é essa a vontade de Deus agora. Se Deus quiser, eu voltarei. Por que se Deus quiser? Porque ele poderia ir novamente para Éfeso e Deus poderia impedi-lo novamente. Ele poderia ir para aquela região da Ásia e Deus poderia impedir novamente. É por isso que ele diz: se Deus quiser, eu volto. E ele tinha a pretensão de voltar. Tanto é que Priscila e Áquila, este casal amado de Paulo, eles ficam ali em Éfeso. Eles estabelecem residência na cidade de Éfeso. A ideia era que Paulo, então, tinha deixado esse casal para começar um serviço ali na plantação da igreja e depois Paulo pudesse retornar para dar continuidade. Interessante que o texto diz no versículo de número 22. Chegando a Cesareia, ou seja, de fato, ele partiu dali e Áquila e Priscila ficaram lá. Meus irmãos, Paulo depende da direção de Deus. Paulo depende da direção de Deus. Se Deus quiser, ele volta. Deus está o direcionando para aquela viagem. E ele então entende essa realidade. O apóstolo Paulo condiciona os seus planos à vontade soberana de Deus. Meus irmãos, podemos nos sentir livres para fazer nossos planos, tomar providências, agir de conformidade com o que nós entendemos, de acordo com a sabedoria que Deus tem nos dado, mas não esqueça, sempre submissos à vontade soberana do Senhor, assim como Paulo disse: se Deus quiser, se for da vontade do Senhor. E isso não deve ser uma palavra mecânica, feito alguns falam: se Deus quiser eu vou, se Deus quiser a gente faz. Não, mas isso deve ser algo espiritual na nossa conduta, na nossa prática. De fato, eu dependo de Deus, então se for da vontade de Deus nós vamos fazer. Eu dependo de Deus, então se for da vontade de Deus eu irei realizar. Nós dependemos de Deus, então se for da vontade de Deus nós vamos avançar. Nós devemos depender sempre da direção de Deus na nossa vida. Não podemos perder o foco de que é Deus que nos conduz. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor, o Senhor que deve reger e conduzir as nossas vidas. Então perceba, primeiramente Paulo depende do poder de Deus, ele agradece a Deus no voto que faz. Segundamente, Paulo, ele depende da ordem urgente de Deus, porque ele chega em Éfeso já pregando a palavra. Terceiro, ele depende da direção de Deus. Se Deus quiser, eu voltarei para cá, para a cidade de Éfeso. E por fim, meus irmãos, em último lugar, o apóstolo Paulo, ele depende da dinâmica do reino de Deus. Que dinâmica é essa apresentada? Veja, versículo 22 e 23, acompanhe a leitura. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Veja, a dinâmica do reino é que o apóstolo Paulo está inserido não apenas em uma comunidade local, mas em uma federação de igrejas parceiras. Paulo entende que há uma
necessidade da igreja estar em harmonia, em unidade com outras igrejas. Ele entende que não deve existir igreja independente uma das outras, mas ele entende que deve existir uma harmonia, uma comunhão entre as igrejas. Ele sai da cidade de Éfeso, vai para Cesareia. Mais à frente a gente vai ver que Cesareia, Filipe está lá, né? O centurião Cornélio também está lá, eles receberam o evangelho. É uma igreja que está ali. O diácono Filipe está ali, o centurião que se converteu também está ali. Ele não fica apenas ali, mas ele vai para a cidade de Jerusalém, onde está o apóstolo Pedro, né? Os demais apóstolos. Ou seja, ele entende que não está em um ministério isolado, não é um ministério independente, autônomo, sozinho, exclusivo. Paulo, irmãos, faz menção da unidade da igreja. Ele não é um missionário independente, mas ele é um missionário condicionado à igreja. É por isso que não existem missões longe da igreja. Não existem missões sem um aval da igreja. Não existe atividade missionária ou eclesiástica sem a direção e unidade da igreja. Ele dá responsabilidade dos seus atos para a sua liderança. E é o apóstolo Paulo. Estamos aqui tratando do apóstolo Paulo. Ele volta para Jerusalém e ele vai para a igreja de Antioquia, a igreja que o enviou para a obra missionária juntamente com Barnabé na primeira viagem missionária. Lucas não registra especificamente o relato de Paulo, tanto na igreja de Jerusalém como na igreja de Antioquia. Mas nós percebemos, irmãos, que há uma objetividade de Lucas, porque ele já tinha feito isso no final da viagem missionária de Paulo, na sua primeira. Quando diz Lucas que quando Paulo retornou com Barnabé para Antioquia, eles relataram tudo que Deus tinha feito por intermédio deles entre os gentios. Então, obviamente aqui, Lucas não apresenta, porque ele está sendo bem objetivo, mas está implícito de que eles chegam para relatar o que está acontecendo. Ele não simplesmente vai para Antioquia, mas vai passando nas igrejas para apresentar a desce da comunhão e expressar a unidade que deve existir entre as igrejas. Meus irmãos, de Jerusalém a Antioquia, Paulo ainda viaja 500 quilômetros. É a distância de Jerusalém para Antioquia. Ele tem a comunhão da igreja primitiva em Jerusalém, ele vai para a igreja missionária em Antioquia e dá então o seu relatório e a comunhão com os amados irmãos da igreja missionária de Antioquia. O ponto irmãos, é que nós devemos depender dessa dinâmica do reino. Nós não podemos agir sozinhos. Precisamos ser parceiros. Precisamos ter parcerias. Precisamos agir com parceria uns com os outros, prestar relatório. Precisamos dar conta das nossas atividades. Isso acontece, por exemplo, nos grupos, nas equipes, né? Praticamente toda semana eu recebo relatório das atividades das equipes, né? Do acolhimento, da mídia, transmissão, todo mês relatório, não dos irmãos. Eu presto os meus relatórios para o presbitério, presto meus relatórios para as igrejas parceiras. No PMC, quase todo mês a gente faz lá um relatório financeiro, um relatório mensal das atividades pastorais, de tudo. Irmãos, nós precisamos dar conta das nossas atividades como igreja. Precisamos dar conta. Quando, por exemplo, eu mando uma mensagem para os irmãos visitantes que escreveram lá no cartão de visita, eu mando mensagem para cada um, apresentando as atividades da igreja, saudando os irmãos, e em seguida eu mando o meu relatório, por exemplo, para a Lani, que é a líder do acolhimento. Eu faço print disso, mandei mensagem para tal, para fulano de tal, e apresento então todas as mensagens. Por quê? Porque é importante a gente dar conta daquilo que a gente faz uns para com os outros. Meus irmãos, é isso que está acontecendo aqui, é isso que está sendo realizado aqui. Paulo sai e vai falar com os crentes de Jerusalém, vai falar com os crentes de Antioquia, vai abraçá-los, vai apresentar o que Deus tem feito, vai dar relatório.
e mais, o apóstolo Paulo vai confirmar também as igrejas que ele plantou na sua primeira viagem missionária. Veja, versículo de número 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Ou seja, quando ele chega em Antioquia, passa um tempo em Antioquia, depois ele segue para a terceira viagem missionária. E quando ele segue, ele vai primeiramente para as igrejas plantadas na primeira viagem missionária, Listra, Icônio, Derbe, na região da Frígia e na região da Galácia, confirmando, né, a fé dos discípulos, discipulando, orientando, dando direção para os problemas, corrigindo os erros, louvando a Deus pelos acertos, apresentando cada vez mais a doutrina para o povo, consolidando a liderança da igreja. Ou seja, ele é parceiro. Ele recebe parceria e ele é parceiro para a vida de outras pessoas. É assim que a gente deve ser como igreja, irmãos. Nós precisamos dar relatório, a louvar a Deus pelas parcerias que Deus nos levantou para nos ajudar na plantação da igreja aqui, mas também precisamos ser parceiros em outras igrejas, em outros trabalhos, assim como nós já estamos fazendo, pela graça de Deus, não é? Pela graça de Deus, ajudando em parceria a igreja de Terezinha, a igreja que está sendo plantada lá em Guiné-Bissau, e outros lugares também que a gente tem, pela graça do Senhor, feito, mas que a gente tem cada vez mais avançar e consolidar essas verdades. Dependendo de Deus, se Deus quiser, devemos depender primeiramente do poder de Deus, devemos depender da ordem urgente de Deus, devemos depender da direção de Deus, devemos depender da dinâmica do reino de Deus, igrejas parceiras. Meus irmãos, concluindo, gostaria de apresentar algumas considerações finais. Diante do texto, primeira consideração, atente para cá, vou terminar. Devemos nos esforçar para completar as missões que nos são confiadas e prestar contas dos nossos atos a quem de direito. Vou repetir. Devemos nos esforçar para completar as missões que nos são confiadas e prestar contas dos nossos atos a quem de direito. Amém? Então, aquilo que Deus te chamou para fazer aqui na igreja local, faça. Persevere, continue, não fique desanimado, não pare. Aquilo que Deus confiou para você, faça. Precisamos nos esforçar para completar a missão que Deus nos confiou. Como também, irmãos, prestar contas dos nossos atos a quem de direito, assim como Paulo fez, nós também precisamos fazer. Precisamos dar conta, dar conta de tudo aquilo que a gente faz. Precisamos entender que existe uma dinâmica que precisa ser realizada. Eu não vivo só, não é só a minha vontade, mas estamos em comunhão, e assim a gente deve viver em comunhão, prestando conta, relatório aos nossos líderes. Segunda consideração, precisamos ser pacientes, condescendentes e prudentes, principalmente em épocas de transição ou de reformas religiosas. Precisamos ser pacientes, condescendentes, prudentes, principalmente em épocas de transição ou de reformas religiosas. Porque a gente vê isso aqui em Paulo. Ele fez um voto da antiga aliança para que os judeus pudessem ouvir o evangelho. Ele raspou a sua cabeça como expressão cultural, porque ele era judeu, de gratidão a Deus, do auxílio do poder de Deus na sua vida. Então não era uma coisa essencial, não era uma coisa crucial para a salvação, era apenas uma expressão cultural de gratidão a Deus e de contextualização. É por esta razão, meus irmãos, que a gente deve ser paciente, condescendente em certas coisas secundárias, prudentes, principalmente em momentos de transição e de reformas religiosas. Nós não podemos brigar por coisas secundárias, por aquilo que não é essencial. Por aquilo que é essencial, sim, nós não abrimos mão. Tanto é que Paulo chamou, movimentou um concílio em Atos 16 para afirmar que a salvação é unicamente pela fé e não pelas obras, e não pela circuncisão. Mas aqui, irmãos, era uma questão cultural de gratidão a Deus e de contextualização.
Então a gente tem que ter prudência, sermos condescendentes em certas situações secundárias. A gente vê, por exemplo, isso na Reforma Protestante. Lutero, John Knox, Calvino relevaram muitas coisas que não eram essenciais e que era de cultura católica romana, mas para que o evangelho pudesse ser pregado. Então nós precisamos ter essa sabedoria para não brigarmos e não fazermos confusões por coisas que não são essenciais. Terceira consideração: devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos proporciona para tornar o nome de Cristo conhecido. Paulo aproveitou a oportunidade em Éfeso, pregou a palavra, mesmo estando ele de passagem. Assim nós devemos aproveitar todas as nossas oportunidades que temos para pregar o Evangelho de Cristo. E quarta e última consideração: precisamos depender da providência soberana de Deus. Paulo disse: se Deus quiser, eu voltarei. Assim também, irmãos, a gente deve depender da providência de Deus, a providência soberana de Deus, em tudo na nossa vida. Nós não devemos limitar o nosso agir, os nossos passos, de acordo com aquilo que nós planejamos. Claro, devemos planejar, ter sabedoria, contudo, quem conduz primeiramente a nossa vida é Deus. Se Deus manda a gente ir, a gente vai. Se Deus manda a gente fazer algo, a gente deve fazer, sabendo que o Deus que nos chama para fazer vai suprir todas as necessidades de acordo com a sua providência soberana. Amém? Precisamos agir com essas considerações. Assim, o apóstolo Paulo chega em Antioquia e de lá, irmãos, passa um tempo e já segue para a sua terceira viagem missionária. Vamos colocar de pé e vamos orar.